Bem-vindo ao Clima, lugar onde falar coisas que você nem imagina, e no vídeo de hoje realmente vim falar algo que você não imaginava. Vim falar de censura na Bíblia. Na Bíblia há alguns relatos de censura, como João e Pedro ao serem impedidos de falarem no templo, ao serem impedidos de pregarem no templo. Há também o relato de Estevão, que foi impedido de anunciar o evangelho. Há o relato de João Batista, que foi repreendido ao acusar o pecado de Herodes publicamente. E há outros mais. E nós temos vivido tempos de censura, onde nós temos visto pessoas impedidas de falar a verdade. Não necessariamente no ambiente cristão, mas impedidas de falarem os fatos tais como são. E, infelizmente, trago uma má notícia que é apenas o início do que está por vir. Quando nós vemos lá em Atos 4 a história de Pedro e João, a Bíblia narra da seguinte forma: Enquanto assim falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus, muito preocupados por Pedro e João ensinarem o povo, pela autoridade de Jesus, que a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos, e uma vez que já era noite, meteram-nos na cadeia, aguardando o dia seguinte. Mas muitas das pessoas que tinham ouvido a sua mensagem acreditaram nela. Em consequência, o número de crentes passou para cerca de 5.000, contando só os homens. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os líderes, os anciãos e especialistas na lei, Anás o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou com que autoridade fizeram uma coisa destas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, líderes e anciãos do povo, se referem ao bem praticado naquele coxo que foi curado, deixem que vos diga claramente, a vós e a todo o povo de Israel que tal ato foi feito em nome e pelo poder de Jesus de Nazaré, o Cristo, o homem que crucificaram, mas que Deus ressuscitou. É pela sua autoridade que este se encontra aqui curado. Pois Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. Em mais ninguém há salvação. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Nessa narrativa nós vemos que Pedro e João estão tendo que justificar algo bom que eles haviam feito. Eles haviam curado uma pessoa e eles estão tendo que justificar o porquê curaram essa pessoa, com que autoridade curaram essa pessoa. E foram impedidos de pregar o evangelho, mas eles não se deteram, não aceitaram a má censura que estava sendo imposta sobre eles, e eles proclamaram a verdade. Como Jesus nos deixou claro que deveríamos fazer lá em João 8,32. Jesus deixou claro que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade traz a liberdade. E nós temos nestes dias de hoje lutado pela nossa liberdade. Nós temos vivido um tempo onde o mundo tem imposto uma forma de pensar para todos, onde aquele que pensa diferente automaticamente ele é cancelado, censurado e impedido de expor o que ele acredita e pensa como se fosse algo errado. E não, na verdade, nós sabemos que simplesmente é a forma de nós vermos o mundo que para nós é a verdade e que nós temos o interesse em compartilhar. Claro que nós não vamos impor nada sobre ninguém, mas também nós não queremos ser impedidos de ter a nossa liberdade de expressar aquilo que nós cremos. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo, e o embaixador ele representa um reino, uma nação. Então esse embaixador ele vai trazer os valores daquele país para o lugar onde ele está inserido, e nós como embaixadores de Cristo traremos para essa terra, para esta geração, os valores do reino celestial, a qual nós recebemos do próprio Senhor. Da mesma forma que João Batista não aceitou uma censura de dizer a verdade do pecado que estava acontecendo no governo de sua nação, nós também não aceitaremos e não podemos mais nos calar como por muito tempo nos calamos diante de tanta corrupção que havia nessa nação, de tanta coisa errada que há em nossa geração. Nós, como embaixadores de Cristo, temos que nos posicionar e dizer a verdade. A verdade liberta. E é pela liberdade que nós estamos lutando. Sabemos que ao princípio das dores, dias piores infelizmente virão. Talvez estejam mais perto, talvez estejam um pouco ainda longe. Mas sabemos que virá esses dias. Temos já alguns flashes nos dias de hoje da censura pela liberdade.
mas nós fomos chamados para o ministério da reconciliação, e a reconciliação só há por meio do próprio Cristo, por meio da verdade. Então você, embaixador de Cristo, se posicione na verdade, busque direção do Espírito Santo para corrigir o que tem que ser corrigido, o que tem que ser dito e no momento que tem que ser dito, porque você foi chamado para este tempo. Se você achou essa mensagem relevante, comente aí a sua opinião, dê um like nesse vídeo e compartilhe essa mensagem, porque nós temos vivido apenas o início da censura de calar a nossa liberdade. E não digo apenas da liberdade política, mas em breve veremos no Brasil, em muitas nações do Ocidente, a limitação da liberdade religiosa. Lá do outro lado do mundo nós sabemos que já não há liberdade plena e infelizmente esses dias estão se chegando em nossa porta. Se posicione.